a perda do poder de compra do real promete ser grande em 2025. Isso deve impactar fortemente no preço dos materiais de construção, como eu mostrei no vídeo da semana passada, e, consequentemente, isso trará impactos também para o preço dos imóveis novos e para o mercado imobiliário de uma maneira geral. Mas, e para quem já tem um imóvel financiado? Como a inflação deverá impactar nas prestações do seu financiamento? E se você ainda não adquiriu o seu imóvel, gostaria de apresentar o Financiamento Independente, um curso que eu desenvolvi especialmente para ajudar você em todas as fases que envolvem o processo de compra e financiamento do imóvel, desde o planejamento lá no comecinho até o pagamento das suas prestações, passando principalmente por toda a burocracia do processo de obtenção do crédito imobiliário e principalmente saber o que você deve ou não pagar, de modo que você possa economizar até milhares de reais em todo este processo. Para saber mais sobre o financiamento independente, acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela ou os links que estão no primeiro comentário e na descrição desse vídeo aqui. E aproveita que você vai olhar aqui embaixo, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal caso você ainda não tenha feito, para ajudar com que a gente continue crescendo e cada vez mais trazendo informação relevante sobre o mercado imobiliário para você. Bom, a melhor notícia que eu tenho para quem já adquiriu o imóvel é que esta é uma das melhores formas que você tem de proteger o seu dinheiro, de fazer com que o seu patrimônio esteja blindado contra a inflação no país. E se você soube escolher um bom imóvel, uma boa localização, isso ainda, além de proteger o seu patrimônio, pode trazer uma valorização real, que é a valorização do imóvel com um percentual acima da inflação oficial que nós temos no Brasil. E se você já adquiriu um imóvel, se você está observando o que você viu no mercado imobiliário depois que você adquiriu o seu imóvel, ou para quem está acompanhando o mercado ali para saber, deixa aqui nos comentários sua experiência ou sua dúvida, que eu vou ter o grande prazer de responder para vocês. Eu faço o meu melhor para responder todas as perguntas e comentários que eu recebo aqui nos vídeos do canal. Para quem mora de aluguel, o que eu falei num vídeo recente aqui do canal ainda está muito válido. A minha perspectiva é que os aluguéis continuem subindo, assim como na média, nas últimas décadas, ele sempre subiu, e muitas vezes acima da inflação. Então, como a gente observou nos últimos 3 anos, a gente teve um aumento no valor médio dos aluguéis muito expressivo, muito acima da inflação, alguns períodos até 3 vezes mais do que nós tivemos na inflação oficial. Então, para quem mora de aluguel, essa é a perspectiva. Assiste o vídeo que eu postei recentemente, vou deixar o link para ele no final desse vídeo aqui, que ele está bastante interessante para você ter uma noção um pouco mais clara de como deverá ficar o seu aluguel nos próximos anos. Agora, para você que tem um imóvel financiado, a inflação ela pode impactar de maneiras diferentes. Nós temos 3 principais formas de calcular os juros de um financiamento. Primeira delas, mais simples, porém muitas vezes um pouco mais cara do que as outras, é a taxa fixa. Se você financiou o seu imóvel com taxa de juros fixa, pode ficar tranquilo. A segunda é os juros mais TR, que muitas pessoas acabam confundindo com a taxa fixa. Mas a gente tem um percentualzinho variável ali que é dado pela taxa referencial. Normalmente a taxa referencial ela gira em torno de 1,5% ao ano. Então, vamos supor que o seu custo efetivo total do financiamento seja 12%, na verdade você vai estar pagando cerca de 13,5% no total. Nós tivemos momentos em que a taxa referencial esteve zerada, mas isso foi por um curto período, alguns anos, 3, 4 anos, onde isso aconteceu, porque a inflação no Brasil estava controlada. Isso aconteceu lá em 2017, depois que nós tivemos uma grande crise que foi, de certa forma, encerrada em 2016. Depois desse período, nós tivemos um período de controle fiscal maior. Tudo isso favoreceu com que nós tivéssemos uma inflação mais baixa e, consequentemente, a taxa referencial ficasse zerada. Mas ela retornou com tudo durante a pandemia e ela permanece ali e, pela minha perspectiva e minha experiência, ela deve ficar por muito tempo ainda, até que nós temos uma mudança drástica na política econômica do país. Agora, se o seu financiamento está indexado ao IPCA, você tem um risco muito maior, porque você está suscetível às variações de inflação que nós temos no Brasil.
Obviamente que a gente está falando de inflação oficial, quando a gente olha a inflação real, ela é muito superior àquilo, porque ela depende muito do que você consome, depende muito do seu padrão de consumo. E eu vou mostrar aqui alguns indicadores que mostram isso pra gente. Esse gráfico representa a inflação medida pelo IPCA no Brasil desde 2000 até agora 2024. Então o que a gente pode observar? Nós tivemos lá em 2003, que nem eu falei na semana passada, um grande aumento na inflação por conta de incerteza política, pela mudança que nós tínhamos entre o governo do Fernando Henrique, que veio aqui, e o governo do Lula. Depois nós tivemos uma certa estabilização, a inflação ficou um pouco mais baixa no período aqui de 2006, 2007, todo esse período aqui, por conta do boom das commodities que nós tivemos no Brasil, no mundo, na verdade, mas que favoreceu demais a economia brasileira, e isso propiciou que a inflação ficasse num patamar de relativa estabilidade. E eu digo relativa porque mesmo assim nós tivemos bastante oscilação ao longo desses anos que a gente está vendo aqui. Em alguns períodos 3%, mas em outros chegou a praticamente 7% ao ano, que na minha opinião é uma inflação relativamente alta, considerando o período que nós estamos vivendo ali de realmente um grande crescimento econômico no Brasil. Então observem que a inflação sempre teve um patamar aqui de 5%, A gente teve um aumento aqui em 2016 por conta da crise que nós tivemos, uma crise muito forte, e depois nós tivemos uma série de medidas fiscais que foram adotadas aqui a partir de 2017, que fizeram com que a inflação caísse bastante e permanecesse num patamar de certo controle, Tivemos até um momentinho aqui um pouquinho mais elevado, mas num certo patamar de controle até o início da pandemia, lá em 2020. Depois ela estourou, caiu de novo, mas agora nós estamos vendo que ela permanece elevada. E com uma perspectiva de aumento, que eu vou mostrar para vocês neste relatório, que é o relatório Focus, o Boletim Focus do Banco Central do Brasil. E aí a gente consegue observar o IPCA e IGPM. IGPM é o principal índice que reajusta os aluguéis e IPCA que mede a inflação geral no Brasil. Então nós temos aqui a percepção que nós tínhamos há 4 semanas atrás, era de que a inflação fecharia 2024 com 4,63, mas ela foi aumentando nas últimas semanas até que nossa expectativa para finalizar o ano de 2024 é de 4,91. Quando a gente olha 2025, olha que ela permanece bastante elevada e com tendência de alta também. Quando a gente olha na questão do IGPM, o aumento foi muito maior do que o IPCA, e, obviamente, aqui a gente vai ter um aumento um pouco mais elevado. 2026 está muito distante ainda e, normalmente, as previsões que nós temos para o Focus, elas são bem descoladas da realidade. Então, a gente não considera muito isso daqui, mas a gente consegue ver que a inflação vai continuar alta. Então, se você tem um contrato indexado ao IPCA ou indexado à inflação de alguma forma, a minha recomendação é que você busque fazer uma renegociação do seu contrato para trocar essa taxa ou busque a portabilidade, leve esse contrato para outra instituição financeira que vá lhe oferecer uma condição mais estável, que é o mais comum aqui, é taxa referencial, a taxa fixa mais uma variação da taxa referencial. Se o seu contrato é indexado à poupança, a variação também ocorre pela taxa referencial, já que a taxa referencial é utilizada como métrica de rentabilidade da poupança também. Então saiba que se você tem um financiamento indexado à poupança, você está exposto à TR também. Aquilo não é fixo, como muitas vezes as pessoas colocam para vocês. Portanto, a minha visão, que também está alinhado com a grande maioria do mercado financeiro e do mercado imobiliário, é que nós tenhamos uma inflação elevada nos próximos anos e isso deve se impactar. Se o seu financiamento for indexado à inflação pelo IPCA, pelo IGPM, busque meios de trocar o seu contrato, renegociar a sua dívida, e fazer a portabilidade caso você não consiga uma condição mais atrativa dentro da sua instituição financeira, da instituição financeira onde você fez o financiamento do seu imóvel. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, além de assistir os vídeos anteriores aqui do canal, que eu tenho falado bastante sobre perspectivas para 2025, coloca aqui nos comentários, eu vou ter um grande prazer de responder para vocês no menor tempo possível e da melhor forma possível. Muitas pessoas eu acabo respondendo através de shorts, que fica mais claro, outras pessoas eu respondo através de mensagem mesmo, do seu próprio comentário. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora.
Deixem sua curtida e compartilhem o nosso conteúdo para ajudar com que a gente continue crescendo e novamente trazendo mais informações sobre o mercado imobiliário para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.